Você tem que dar, que prometeu meu bem. Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Olá, bom dia, ótima semana para todos nós. Seja bem-vindo. Esse é o Tintim por Tintim aqui pela TV Claré, todos os dias ao vivo. E olha, desde semana passada a gente começa todo o programa com uma mensagem, tá? Autor desconhecido, autores famosos, o importante é o pensamento que fica. E hoje, olha, o pensamento é o seguinte: às vezes pensamos em desistir de algo que queremos por essas coisas serem cheias de dificuldades, de obstáculos. Mas a vida é feita de superações e conquistas. No meio de cada conquista vem as decepções, as brigas, os problemas, as dores e o sofrimento. Mas é necessário passar por todos esses obstáculos. Seja forte e enfrente seus problemas. Abandoná-los não vai resolver nada. A fraqueza é a desculpa dos covardes. É um autor desconhecido, podia ser meu, seu, de todos nós. Verdade, não é? Com certeza. Nós deixamos nossa porta aberta hoje, olha lá. Opa. Nosso armário está aberto. Fecha aqui. Bom dia! Bom dia! Boa semana para todos. Chegou aí já que arrumando estão a aqui cozinha. ligadinhos no Tintim. Ó, a gente já chegou aqui organizando as coisas ó, rapidinho. É. E é isso mesmo, né? A gente tem que sempre tentar. Não deu certo? Tenta de novo. Né? A gente não pode desistir, Pois se acovardar. Né? Regulação sempre vai Obstáculos, ter. né, gente? Se a vida não tiver obstáculo, fica fácil demais. A gente vai até achar... Perde até a graça. Criar algum só para dar uma graça, né? É verdade. Não tem jeito, a Todo vida é caminho assim. tem sua pedra. Não tem jeito. E a gente E tem que aprende passar com por cima. cada uma delas. É viu? verdade. Um pouco Com mais, certeza. um pouco menos, mas sempre aprende. Para ter vitória, tem que ter luta. Senão, como que vai ter vitória? Exatamente. Gente, hoje é dia da pizza. Dia da pizza. Eu, como boa descendente italiana, nem preciso dizer que adoro, né, gente? É hoje. Veio Dia até da de- pizza, eu veio comi até de pizza até Itália, no né, Eu já almoço, vim de né? Itália hoje. Homenagem aqui à Itália. Pois é. Nós vamos ter duas pizzas. Vamos fazer uma pizza aqui descomplicada, né? Assim, Isso que é bom. a pizza, a gente pode dar um dia uma pizza com fermento, né? Aquela que espera crescer, Espera tudo. crescer. Mas aqui a gente fazer aquela pizza que é rapidinha, do dia a dia, você pode fazer a qualquer momento na frigideira, na panela. Mas não deixa de ser gostosa do mesmo jeito. Exatamente. Então eu vou fazer uma salgada, uma marguerita especial e uma doce que a Alessandra vai fazer. Doce, que não foi prometido aqui, É. o pé de moça, que ainda a festa junina, aqui a Ale, gente estende, eu né? fiz o meu pãozinho todo direitinho, comi minha barrinha de cereal, tô firme. Tudo Aí a Ale vem com o pé de moça. Mas aí só A um gente até pedacinho. apelidou de dedo de moça. Pronto, não é o pé, é o dedo. o o dedo, dedo, é o o dedo de moça. mindinho Pronto. só. Comidinha, só pegar um pedacinho. Então a gente já vai ensinar, né? Essa receita aí do dedo de moça, do pé de moça, pro pessoal em casa, que a gente fez aqui o pé de moleque, né? Que o pessoal gostou muito. Então, e para rechear a pizza doce. E uma marguerita especial Uma aqui. marguerita. Vocês já Então, viram que a minha pizza no almoço. segunda-feira tá punk, né, gente? De gostosa, né? Ai, meu Deus. Gostoso demais. Pois é. E pra gente falar um pouquinho desses abusos aqui, e tudo que isso aqui acontece lá dentro do nosso organismo, Ai, Dia ai, da ai. pizza, gente. Tinha que fazer pizza, não tem jeito. eu trouxe aqui com a gente o doutor Itamar, Ai, ai, ai. Pérez, que é endocrinologista. A gente vai falar do diabetes, como nosso tema dessa segunda-feira. Mas também, né, de como isso aqui, ó, lá na frente, quando a gente já estiver na beiradinha do platô lá do Everest, o que acontece com a nossa vida? Chegou Bom no dia, doutor. Bom dia. Você me deixou numa situação desconfortável Eu não. entre eu e a pizza. Ale e o Celso. É Veja bom bem. comer, né, doutor? É bom, é importante, né? Faz parte da vida e da parte social mesmo de cada verdade. indivíduo, né? Só que a gente tem que colocar um pouco mais de cérebro do que coração, né, Sem nesse dúvida. momento, né? Comer com o cérebro, né? Não com o estômago. Exatamente. Eu acho que esse é o nosso pulo do gato hoje, raciocinar um pouco mais antes de colocar tanta emoção na hora de comer. Cozinha com emoção, faz, mas na hora de comer, tem que ser um pouco mais aqui, ó, do que aqui e aqui, né? Isso mesmo. Difícil, eu sei.
E olha quem tá com a gente aqui, a Fátima, estreando com a gente, tudo bom? Tudo, e você? Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. A Fátima, gente, vai ensinar a gente a fazer esses lindos de bexiga, tudo, né? Não é só Lindo, bichinho, tudo. né? Todos os brinquedos de bexiga que a gente vê nas festinhas e que a gente acha quase impossível de fazer um cachorrinho desse. É fácil? Sim, é bem facinho. Só basta ter agilidade, né? De vontade de aprender. Só sim. vontade de aprender, Tá gente. vendo? Pois é, e sabe aquela festa de criança? Você tá aí nas férias, sem nada pra fazer, fala, ai, se eu soubesse fazer alguma coisa, eu ia, né? Fazer uns freelas aí pra ganhar uma graninha. Olha aí que ótima oportunidade, né? E agora que vai chegar o Dia mês, das crianças. isso, o mês das crianças, você ganha bastante dinheirinho, né? Extra. Extra aí. Extra, É gente. verdade. Vai ser monitor lá, né, das festinhas, das bufês, Rio Claro tem de montão. Então aí você vai lá, se cadastra, a pessoa te chama para festinhas de final de semana, ó, um dinheirinho extra. E aí fala, eu sei fazer bexiga com bexiga, né? Bichinhos com isso. bexiga. É ponto Aí a já mais, ajuda aí, ó. mais o currículo. Ponto a mais Toda o currículo. criança adora, né? Isso. Eu também, a de adulto, também gosto, gente. Sim. Feita, alegra, A né? única coisa que precisa ter, óbvio, é a bexiga A bexiga, e essa bombinha. essa bombinha. Porque não dá para encher essa bexiguinha na boca. Sim, tem pessoas que enchem. Eu não consigo. Haja pro Eu não consigo. Aí vai ser a festa de ver a bexiguinha pular, né? Isso. É o único investimento que você tem que fazer, Isso. né? Isso. Eu volto. Tá bom. Vamos fazer muito, muito, que eu quero aprender todos. Tá Lógico, bom. né? Eu quero aprender, que eu quero fazer. Nem preciso dizer pra quem, né, gente? Vocês já sabem. Mais do que tá explicado já. Bom, doutor, antes da gente começar a falar de diabetes, a produção preparou um VT explicando pro pessoal lá de casa um pouquinho dessa doença aí, que ela é, ó, silenciosa. Vamos ver. Diabetes. Com certeza você já ouviu falar dessa doença. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número de pessoas com diabetes quadruplicou desde 1980. Dados do último relatório divulgado revelam que cerca de 422 milhões de pessoas adultas da população mundial tinham diabetes em 2014. Geralmente o paciente não percebe os sintomas, como perda ou ganho de peso, muita sede, fraqueza, cansaço, vontade de fazer xixi, visão embaçada, infecções na pele, sensação de formigamento e dor. Existem dois tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que ocorre na infância ou na adolescência. Diabetes tipo 2, que atinge 90% da população, que está associado ao estilo de vida das pessoas, além de predisposição genética. A alimentação incorreta, obesidade, falta de atividade física ou histórico familiar são grandes fatores que provocam a doença. Muito bem, doutor. Doutor Itamar Pérez com a gente aqui, endocrinologista. Falei que eu conhecia a fama do doutor, mas não o conhecia pessoalmente. Olha que ótima oportunidade. Falar justamente do diabetes, né, doutor? É uma doença crônica. E na verdade é uma doença crônica e ela é uma doença epidêmica, né? Hoje no Brasil a gente estima que nós tenhamos mais de 14 milhões de diabéticos. E o que assusta... Muitos deles sem diagnóstico. A metade não sabe que tem a doença. Ah, que perigo. Tem projeções estatísticas que 50% não sabe que porta a doença. Só que a doença vai fazendo mal. Então, nesse vídeo, quando vocês mostram aqueles sintomas clássicos, até o indivíduo chegar naquele sintoma, ele já é diabético durante 10, 15, 20 anos. Sem saber. Sem saber. Muitas vezes um paciente que tem um infarto, que tem um AVC, a gente descobre naquele momento que ele tem diabetes, mas não que ele tem diabetes exatamente naquele momento. Ele provavelmente já é diabético há muitos anos e a primeira manifestação foi uma complicação e ele nunca soube. Doutor, que difícil isso, né? Porque é um exame simples de sangue, né? Um controle simples. Se a pessoa fizer anualmente um exame de glicemia, ela vai ter saber se está com alteração. É um pouco mais complexo porque mesmo com a glicemia normal, pacientes de alto risco de desenvolver diabetes, eles podem ter diabetes mesmo com o jejum ainda, que é aquele exame que você está referindo, ele estando próximo do limite de normalidade. Então, o que a gente sempre frisa é que os grupos de risco, que são as pessoas acima dos 40 anos, pessoas que têm pai e mãe diabéticos,
pessoas obesas, pessoas que já tenham hipertensão, alteração de triglicéridos, essas pessoas pertencem a um grupo de alto risco. E muitas vezes só a glicemia, ela não é, suficiente para você detectar a doença num início mais precoce. E aí, como é que faz para saber disso? Tem que fazer outros exames de sangue? Você precisa fazer outros exames, existem curvas, existem um exame que chamamos de hemoglobina glicada, que ela mostra mais ou menos a média da oscilação da glicemia dos últimos 3 meses. Porque o que a gente sempre explica para o paciente é que a glicemia é exatamente como se você olhasse seu extrato bancário. A glicemia é o saldo do dia. Tá positivo ou negativo? Toda a movimentação restante é a hemoglobina glicada. Ela mostra o que aconteceu nessa oscilação nos últimos 3 meses. Então, através desses parâmetros, para esses pacientes de alto risco, é que a gente descobre que se esse paciente tem diabetes ou até mesmo algo que muita gente não conhece, a existência de um mecanismo que nós denominamos de pré-diabetes. É aquela situação que a glicemia é um pouquinho elevada ainda, mas não se caracteriza diabetes, mas é um paciente de alto risco de desenvolver diabetes se ele não fizer nada. Tá chegando ali, tá batendo na porta. Outro detalhe que a gente chama muita atenção, as gestantes, né, as mamães, toda mulher que tiver filho acima de 4 quilos, ela por si, ela já tem uma alta probabilidade de desenvolver diabetes no decorrer da vida dela. A mãe ou o filho? A mãe, que tem um filho acima dos 4 quilos, que são crianças macrossômicas, que a gente chama, são crianças pesadas. A mãe, ela tem uma probabilidade maior de desenvolver diabetes no decorrer da vida dela. Então, essa mãe tem que ser mais monitorada. Que interessante isso. E aí, mesmo se a pessoa tiver, não tem as outras características, é magra, come bem, mesmo assim tem que ficar atento. Então, as pessoas magras que têm um estilo de vida melhor, a chance é quase 20 vezes menor do que uma pessoa da mesma idade e que é sedentária, que é obesa e que tem hábitos ruins. A gente precisa lembrar também que faz parte dos hábitos ruins o uso excessivo de bebida alcoólica e o tabagismo. A gente sabe diretamente que o tabagismo, ele interfere diretamente na piora da doença, num prognóstico pior. As drogas contidas ali no cigarro, elas interferem negativamente na resistência insulínica e, com isso, elas ou pioram a doença pré-existente ou elas aumentam a chance delas aparecerem. Pois é, minha gente, que difícil isso, né? E é interessante também a gente dizer que nem todo magrinho é saudável, né? Não. A gente vê pacientes magros diabéticos, magros com colesterol extremamente elevado. Então, assim, a questão de ser magro ou não é um marcador genético, mas, assim, as alterações de hipertensão, de triglicérides, de diabetes, ela pode existir. A gente até costuma dizer que o indivíduo magro diabético, ele tem uma progressão mais grave. É um indivíduo que muito mais facilmente ele vai precisar de insulina para controlar a sua doença do que o indivíduo obeso. Muitas vezes o indivíduo obeso basta uma emagrecida. Reduzida na alimentação. E a gente fala em obesidade, não é aquela obesidade do indivíduo bariátrico, não é aquilo. Às vezes 5, 6, 7 quilos a mais já dá diferença. E varia muito com o grupo genético do indivíduo. Então, por exemplo, a gente sabe que a raça japonesa, com pequenos ganhos de peso e pequeno aumento de gordura abdominal, elas desencadeiam mais rapidamente a diabetes do que, por exemplo, a raça branca. Então, isso varia através de raças. Gente, tem que ficar atento a tudo isso, né? Novidade também, pra mim, eu não sabia também não, gente. Bom, por isso a gente está aqui para aprender mais com todo o conhecimento do doutor Itamar, que vai explicar para a gente, tirar nossas dúvidas sobre o diabetes, que é uma doença silenciosa e que, olha, tem consequências gravíssimas na nossa vida se a gente não ficar atento, não cuidar. E melhor do que cuidar, não evitar, né, gente? Prevenir. Para não chegar lá na frente, correr atrás dos prejuízos só, né? Aí fica difícil a vida. O bom disso tudo é que o doutor falou pra mim assim, olha, nem todo mundo que come doce a vida inteira vai ter diabetes lá no final, viu, gente? Isso me dá um pouco mais de tranquilidade. Não pra mim, que eu seguro a boca no doce às vezes. Mas tem muita formiguinha aqui no nosso redor, né? É verdade. Tem dúvida sobre diabetes? Quer aproveitar? Tem outra dúvida que quer passar aqui pro doutor Itamar? Manda mensagem pra gente. Nosso WhatsApp é o 994644958. No próximo bloco, a gente vai esquecer um pouquinho que o doutor está falando aqui pra gente, cuidar do peso, vamos aprender a fazer pizza
tá bom? Porque hoje é o dia, Hoje né? Hoje é o dia da pizza. pizza. E também aprender a fazer os nossos bichinhos com bexiga, tá bom? Férias, a criançada adora. É um minutinho, a gente volta já. Não tem fim, que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta, eu volto aqui da nossa cozinha, porque hoje é dia da pizza. E a gente vai aprender a fazer 2 pizzas aqui. Aí você, Pio pizza. de acordo com o seu cardápio aí da semana, você encaixa a pizza no final de semana, numa jantinha, né? Faz com uma massinha integral, dá um Exatamente. queijinho menos amarelinho, né? Hoje nós vamos usar a farinha branca, mas nós fizemos aquela pizza aqui que ficou muito saborosa com a farinha de arroz, né? Que já tem lá no nosso site, colocar lá, procurar pizza, farinha de arroz, colocar no busca lá, Sem você glúten. vai, sem glúten, né? Você encontra também. Então é tudo uma questão de você adaptar também, né? Para poder comer de tudo moderadamente e poder curtir essas coisas gostosas A vida também toda, da vida. né? Hoje é o dia da pizza italiana. Hoje tem que ser a verdadeira. Pizza gorda. Uma pizza Anota aí então os ingredientes dessa pizza gorda. Pizza de frigideira. Ingredientes: 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 1 colher de manteiga em temperatura ambiente, 1 colher de chá de sal, meia colher de chá de açúcar e 200 ml de leite morno. Recheio Margherita Speciale. Ingredientes: molho de tomate, 200 gramas de queijo mussarela, pingos de cream cheese, tomate, cereja, azeitonas pretas, manjericão e azeite. Recheio dedo de moça. Ingredientes: 1 lata de leite condensado, 1 xícara de amendoim torrado, 1 colher de sopa de manteiga e 1 colher de sopa de chocolate em pó. Muito bem, tudo anotado. Se você perdeu, não se preocupe, no nosso site tvclaré.com à tarde, tá bom? certinho. Vamos fazer a massa? Fazer a massa, porque a massa é para as duas, né? Então Celso vamos vai já mandar a massa aí. mandar ver na massa aqui. Vamos colocar a nossa farinha, pode ser integral também, como a Alessandra falou, que fica super gostosa. Fica super boa. Vamos na nossa manteiga. Tem que ser na mão mesmo, gente, pra gente fazer aquela farofa. Tem que estar geladinha, né, Celso? Não, temperatura ambiente mesmo. Tá. Essa daqui é porque você tem que fazer a farofinha, né? Tá. A gelada é quando você quer dar uma espessante na coisa. Tá, assim, né? entendi. Coloca então agora aqui pra mim, ó. O quê? Uma meia colher de chá de sal. Meia colher de chá. E meia colher de chá de açúcar. Vamos lá. Então, e o açuquinho. E aí o nosso leite morno ali já amornou no micro-ondas. Que a gente vai fazer uma farofinha com a manteiga. E o ponto... Bom, o ponto é o ponto de massa de pizza, né, gente? Então tem que estar desgrudando da mão, né? Vou trazer mais pra cá, pra gente... Se aquele correr tanto risco. de leite que você pôs não deu, ou tanto de farinha, você vai Vai acertando. acrescentando, Ou põe que mais tem a ver farinha, com a ou umidade põe do mais tempo leite, também, né? O tipo de farinha também, às vezes, influencia, a verdade. marca. Porque essa aqui é aquela tipo 1, né? Então, que a gente compra aí normalmente. Mas tem umas que tem mesmo uma composição, uma moagem diferente, não sei o porquê, mas dependendo da farinha dá um resultado diferente mesmo. Por isso que quando você acostuma com uma farinha, o pessoal não troca mais. Fala, eu compro, faço com aquela marca, Acertou com aquela, fica com aquela. Deu certo, né? O duro é quando o preço faz... Isso é. Aí você faz uma pesquisa novamente. Aí faz uma pesquisa. Porque Vai tem época colocando que o leite trigo aqui sobe, também. né? Porque Ó, a gente- eu vou colocar aqui, tá morninho, né? Tem, e outra, tem marcas também que eles exageram um pouco no preço, viu, Poli? É. Tem que ir vendo qual é o custo-benefício melhor pro Custo-benefício, que você faz, né? Exatamente. Põe mais um pouquinho. Mão na massa e vamos Uma lá. na massa. Porque essa daqui, a de frigideira, tem também uma outra maneira de você fazer também com fermento biológico, mas aí é uma outra coisa, você vai ter que dar aquela descansada nela e tal.
Geralmente o pessoal que tem forno em casa de pizza, né? de pizza, que junto com a churrasqueira, Aí é aí outra faz essa massa, massa, chama lá umas 20 pessoas. É, Porque não dá para acender o forno para comer Mais uma pouco. pizza, né? exatamente. Então aí faz um montão, todo mundo junto, faz aquela festa. Ó, e essa aqui é gostosa, porque você pode fazer também aí, a gente tá fazendo o cardápio aí, não tem a segunda detox, né? Não tem segunda light. Agora, a segunda light aí... Tá acabando o mês de julho. Tá acabando, mas no mês de julho a gente tá fazendo coisas que vocês podem fazer com as Pode crianças em casa, né? Então cada um pode estar montando aí a sua pizza. Opa! Opa, é assim mesmo. Hoje, esse mês aqui Esse de julho mês é férias, né, Poli? Então, Férias, né? A criançada tá em casa, muitas vezes fala, nossa, não sei mais o que fazer, né? É porque não é só alimentação, né? Tem que dar entretenimento para Exatamente, né, senão só gente? fica no videogame, né? Nos televisão. eletrônicos aí. Então, tira um pouquinho a criança disso, desse universo, e traz para a cozinha. Ensina, Agora né? vamos pôr um Faz pouco mais de junto. farinha, ó. Pega a pouquinho mais de farinha pra gente lá, farinha. que saiu. Foi um pouco mais de leite aqui. Porque aqui, você pega uma frigideira antiaderente ou uma panela, que a gente vai usar a nossa panelona aqui, e vai abrindo a massa na própria panela mesmo. Um pouquinho aí. Você vai dividir comigo essa massa, hein? Tem que sair pelo menos 2 pizzas aqui, senão... E você viu que a nossa é dedo de moça, não é o pé, né? Dedo. Vai comer só o dedo, Poliana, não tem Só problema. o dedinho, Só o hein? dedinho. Fica bem mais... Ó, já tá Gostosa, começando né? A massinha gostosa aí para se trabalhar. a desgrudar da mão. Nesse aqui porque ficou um pouco, mas aqui, ó, a massinha, ela já tá pegando, põe mais um pouquinho só, Um pouquinho Alessandra. só. E é normal, viu, gente? Tem que pegar o ponto mesmo, não tem problema. Colocar O um pouco ponto é ela mais. ficar uma massa macia, mas sem Macia. grudar na mão. Isso Isso. mesmo. Exatamente. Que ele já pegou, tá vendo? Olha que bonita. Já tá começando a formar a massinha de pizza, ó. Ela ainda tá grudando um pouco Então na mão. coloca Então vamos colocar mais um pouquinho pouquinho. mais. Pronto. E o doutor já tá falando, esses loucos, tô falando de diabetes aqui, vão fazer pizza. Como é que pode? Reduzir a caloria disso, vou fazer uma massa com brócoli processado. Vi na internet. A internet às vezes é instrumento professor, de tudo. Eu sei que aquilo grudou na assadeira de tal forma que não desgrudava Não jamais. saía de jeito Eu nenhum. vi uma muita massa receita da internet. essa semana, Jamais. de tem muitos. pizzinha com massa de ai, como chama? Couve-flor. 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 Você cozinha tem. couve-flor, mas depois, na hora que amassar, ela tira bem a água. Não pode ter a água, porque a água Espreme até sair toda a pode água ser da esse couve-flor. mesmo processo no brócolis. Eu sei também. que grudou na assadeira, já era. Aí já. Saiu era. Não saiu mais. Ó, Acho que faltou, será, um pouquinho de trigo? Um trigo Não tinha integral? trigo, ela era sem trigo. só- Sem trigo. Só queijo, tinha coisas que não tinham carboidrato. Achei interessante a ideia, mas não desgruda, né? Tem que comer com a forma, né? Às vezes funcionasse. Aí será que come menos, pelo menos? Pelo Come menos uma a forma é dura, né? não come, Capaz você de... só olha e fala, ó. pizza. Danada, sai da forma, moça. Que Mas não- nós demos aqui uma pizza com a farinha de arroz e ficou sensacional, né? Aham. Ficou Ficou bem muito gostosa. Bom, aqui Temos já que deu ir testando ponto. as receitas, não tem jeito, né? Exatamente. Vou mandar para vocês essa. Manda pra Isso, gente manda que a testar. gente testa, faz aqui, fala, ó, a pizza do doutor Itamar, Pega mas uma sem faquinha, grudar, uma faca pra gente só. sem grudar Como vai na ser assadeira. duas pizzas Assadeira. aqui, dá pra dividir em 4, viu? Mas como vai ser duas, uma doce e uma salgada, então nós vamos só dividir no Daria meio pra fazer aqui. 4 pizzas. 4 pequenos porque é frigideira, né? Aham. Então como a nossa panela aqui é um pouco maior, Vamos fazer na panela, Na podia panela. ser usar a frigideira também, né? aqui a gente pode ir distribuindo a massa na própria panela, tá? Antiaderente, né, Antiaderente. gente? Daí vai fazer que nem a Antiaderente. pizza, doutor, vai grudar tudo. Aí, Porque se não for antiaderente, ela vai grudar, então você tem que pegar até Que aí passar também uma não precisa manteiga, pôr né? óleo, nada, né? Fica mais sem a gordurinha fritando isso, aí. exatamente. Se quiser, você pode abrir também no rolo, mas Um aqui pouquinho antes, quiser abrir no rolo, não tem o rolo, a gente já usou aqui Usou a garrafa. a garrafa, pode Garrafa. abrir Essa garrafa- Tem também. uma garrafa ali, tem Tem, várias. tem várias. Precisar, tem a gente várias. usa. Precisar.
Aí eu vou deixando aqui um jeito abrir, aqui. Poli, vou abrindo aos poucos, com cuidado, né? Fechando se fizer algum buraquinho. E aí a gente vai pré-assar ela aqui. Eu vou fazer as duas massas, assar aqui na panela. E aí depois a gente vai montar elas e derreter o queijo. O meu, no caso, eu vou ter que derreter o queijo aqui na panela. O da Alessandra, ela só vai montar, porque é doce, né? Então eu vou pré-assar aqui agora, na nossa panela, ó. Já vai tomando todo o formato da panela. E essa panela é aquela panela que é um forninho. Se um eu não tenho forno. essa panela, eu faço na Na frigideira. Na frigideira e tampa ela com uma tampa na hora de derreter. Porque aqui você vai pré-assar. Então você assa um lado, aí depois você vira, assa o outro. E aí você complementa Recheia com o depois. recheio e tampa só para derreter o queijo. Muito bem. Tá? Posso ir lá então no artesanato? Pode. Eu vou pré-assar ela aqui. Passando um Muito bem. alquinho aqui também, ó. Pra fazer nosso rolo. Eu acho que eu vou improvisado. usar a minha... Pra não fazer tanta força que nem o Celso, né? Então eu vou lá no nosso artesanato hoje. Deixa o Celso aqui abrindo a nossa massinha. Isso. Vamos testar umas receitas de massa integral? Vamos. Não, mas e eu quero essa receita Sem nenhuma do farinha, nem Itamar. farinha de arroz, nem Brócolis. nada. Aí a Vamos, gente vai totalmente- falar, funciona ou não? Não funciona, não é... Aquela essa que eu A vi de couve-flor. couve-flor, gente, sumiu a palavra da pessoa. É. Lógico que eu Deu vi na certo. televisão, né? Lá deu certo, mas lá Ah, né? tá. A gente Ainda testa foram aqui. feitas infantis, assim, Pode na fazer mini tudo pizza. pequenininha. Foi no forno, assou por 20 minutos, não sei. Rapidinho. Depois voltou, colocou recheinho. E volta só pra dar aquela gratinada. Lá deu Bacana. certo. Bacana. Ai, eu tô derrubando. Ai, meu Deus. Muito bem, Fátima. Vamos ver os materiais pra gente poder fazer esses nossos brinquedos aqui, que sou mais criança que qualquer outra, viu, gente? Ó, eu adoro, quero brincar. Vamos ver, então. Esculturas de balões. Materiais: bomba manual para inflar bexigas, bexigas canudos de várias cores, bexigas comuns tamanho 5 e 7, medidor para bexigas e caneta piloto. Muito bem, minha gente. Deixa eu mostrar pro pessoal as bexigas que você trouxe. Essa aqui, como chama? Bexiga canudo, bexiga macarrão. Essa eu encontro facinho em Sim. loja que vende Artigo de festa. artigo de festa. Certo. Pratinho, copinho Isso. descartável, você vai achar essa bexiga Sim, até em supermercado você encontra já. já. Uhum. Aí você compra da cor que você quer. Isso. Essa bexiguinha aqui, pititica, como Tamanho que é? 5, também encontra facinho também. Bexiga tamanho 5. Isso. Muito bem. E essa aqui é bexiga normal, deixa eu pegar outra cor. Isso, tamanho 7. Tamanho 7. Ainda não é aquela bexiga normal que igual essa aqui. Não, porque eu só vou utilizar esses tamanhos. Esse daqui é tamanho 11. Ah, tá. Então já é para Então, outro aquela tipo de bexiga que a escultura. gente coloca para enfeitar a parede, que a gente faz em casa, é a 11. Então, para fazer os brinquedinhos, os bichinhos, são bexigas menores, tá, gente? Isso. Então, vamos lá. Ai, que delícia. Vamos começar pelo coração? Vamos, o mais fácil é aquele assim, olha, esse não tem como ninguém... Ó, o coração? Ou a Não, espada? é a espada. Então, vamos fazer a espada. Esse aqui, quantas meninas adoram, Deixa eu né? ver a espada. Olha lá, gente, ó, espada Vamos cor-de-rosa, fazer uma amarela. né, para as Então, crianças... encaixa, né? Tem que ter bombinha. Aham. Põe Essa aqui. bombinha eu encontro aonde? Loja de festa também. Também? Tudo que trabalha com artigo de festa você encontra É facinho. caro. Em torno de uns R$8, R$8,90. A bombinha? Isso. É. Eu acho que ela falava uns R$80. Não, gente, é bem facinho. Fazer um bico, viu? Isso. Sem fora. Então, aí encaixou. Aham. Para fazer a espada, você tem que encher até o final. Quase o final da bexiga toda. Olha, Só deixa gente, só que um. bombinha linda. Amei. Pra quê? E essa bombinha enche aquela grandona também? Enche, só que você sofre. Aí eu vou mostrar. Eu tenho um inflador para encher esse. Que é um outro Isso. tipo. Aí eu tô com tá. ele aqui também, depois Mas eu acho que mostro. sofre menos do que encher na boca. Sim. Ah, sim. Então, você encheu aqui, aí solta um pouco o ar. Você sempre tem que soltar Dá Ela- um nó. para ela Então, ficar deixa uma maleável. pontinha ali. Aí deu um nozinho. Deixa aqui, ó. Vou te mostrar pro pessoal, ó. Tá vendo aqui na ponta? Você não pode encher tudo, tá? Ó. Isso, porque Deixou quando uns pressionar dois ela dedinhos estoura. Aí. É, senão a criança vai depois, a gente vai dobrar, né? Ó.
E Pro aí, ar então, ter pra onde ir, né? O ar da bexiga, né? Isso. tem que deixar aqui Depois não vai ficar nada, olha aqui a minha espada. Mas pra fazer tem que deixar um pouquinho. Aí Então, vamos você- lá. Agora faz devagar, o pessoal de Tá. casa ver. Aí você dobra aqui, certo? A quantidade eu vou olhando, né? A prática Isso. vai dizendo. É. Aí você gira, deixa numa pontinha. Pronto, girou. Pegou esse daqui e encaixa aqui. Eu quero um pouco menor. É normal, porque dentro do saco, às vezes, o balão vem infra Maior. mais e outro não. E aqui já virou a espadinha. Olha aí, gente, que Olha. Bem fácil. facinho. Olha aí, agora põe pra menina ou pro menino. Aí vai Isso. falar assim, a minha espada ficou menor. Aí você fala, vamos fazer outra. Vamos fazer outra. É, a brincadeira é essa, né? Isso. Vamos E não pegar. estoura, né? Porque como você deixou essa pontinha aqui, Isso. vai estourar, óbvio. Se é porque a Sim. criança, sei lá, tem eu uns fazer mais terríveis, um. né, gente? Tem Tem. criança terrível, né? Eu sei que eu tenho uma bem arteira em casa. Bem Deixa um arteira. pouquinho. Ah, essa tá Essa tá boa. vendo? Ó. Vai muito. E Vai tem muito outra marca de bexiga, que ela é maior. E ela fica mais, com mais volume também. Entendeu? Então, Solta sempre um pouquinho. isso. Aí Dá um nozinho. Tem gente que não gosta da bexiga, que ela vai deixando a mão áspera, Deixa né? assim, isso. E aí não A mão, a pele, o cabelo. É, tudo, né? Vou tentar Isso. fazer, vamos lá. Como que é? Dobro aqui, tá bom Isso. assim? Tá. Dobrei. Aí você pega aqui a pontinha. Pego aqui. Isso. E gira. Ai, que medo. Pode ir. Girei. Ah, quase Não. não ficou a pontinha aqui. Vou fazer de novo. Isso, um pouquinho mais pra Isso, ficar uma agora vai. aberturinha. Isso. Isso. Girou uma vez, Girou. duas. A Pronto, pessoa já tá foi. fazendo assim, você tá vendo? É. Tem medo que estoure. Não, mas não. Aí eu pego essa ponta, Encaixa. passo por dentro. Ó o medo de estourar. Mas Olha! cuidado, mulher. Ninguém não vai poder brincar, olha lá. Solta um pouquinho, solta. Isso para encaixar a mão. Ah, pra poder segurar ali a mãozinha. Tcharam! Olha que Gente, bacana. vocês já sabem que se a pessoa que consegue fazer, todo mundo faz em casa. Com né? certeza. Né? Aí fala Bem assim, fácil. mas você gosta de artesanato. Eu gosto, mas não faço, não pratico mais nada, tá? Só aqui. Esse é o mais fácil de todos. Eu acho. Eu acho. Porque Pra até a própria começar. criança, às vezes, no aniversário, Ela você consegue pode fazer, deixar Ensinar. pronto e ensinar. Ah, bacana. Entendeu? Bacana. E Eles espadinha, com essa história de, como chama lá, gente? Star Wars? Isso. Sabre, não sei o quê. Pam, pam. Todas as crianças vão brincar de bexiga. Gente, nós vamos aprender depois a fazer o coração, tá? Mas a gente vai fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco eu volto ensinando a fazer o coração pra gente voltar a falar aqui do diabetes, né? Ó, tchananã. E que medo dessa doença, hein? Temos que se cuidar, tá bom? É um minutinho e a gente volta já. If you were by my side when we stumbled in the dark, I know we'd be alright. I know we would be alright. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim.
Amor não tem fim, que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta, Celso nasceu. Aqui é Muito grande fundo, demais, descer gente. escada, Na Desce verdade, a gente tá escada. procurando as nossas formas, mas deve estar lá na outra cozinha. Na outra cozinha de A gente apoio vai nossa. improvisar. Vamos nessa usar. aqui? Porque aí a Alessandra vai usar a panela para fazer o pé de moça nosso. Aham. E aqui eu só vou montar a marguerita. Então deixa eu tirar a minha daqui. Essa aqui dela já tá pronta. E aí é pizza normal, né, gente? No nosso caso aqui, molinho. Um molinho. Isso aqui é uma marguerita especial, né? Então, uma marguerita especial e aí um molinho aqui que você pode fazer Caprichado. fresco também, se quiser. Aí, doutor, na hora de pensar no diabetes, a gente Pegar. tenta o quê aqui? Colocar a maior quantidade de coisas integrais para retardar Para essa retardar a absorção né? de açúcar. Orgânico, integral, Não é o né? caso de hoje, porque tá colocando... Não. O que você tá pondo aí? A cream cheese. Nossa. Nossa, doutor, Isso, na verdade, é um Eu tô atentado com, pro eu diabetes. já tô com dor no coração. Eu acho que eu não vou comer. Ah, deixa seu pedaço pra mim então, tudo bem, Ai, sem ai, problemas. ai. Na verdade, é aquilo, né? A pessoa que tem outros problemas de pressão alta, de hipertensão aí, de obesidade, tem que comer com moderação. Quem já é diabético já é outra conversa, né? A doutor? conversa é outra, é. Não come também pizza todo dia, né? Exatamente. Então, uma Não vez ou deveria, outra, né? Tem gente que Não come deveria, todo né? dia, mas não Lá pode. Poliana, na minha casa, se eu não bater pé, tem pizza todo dia, É, à não noite. pode. e não de segunda-feira a pizza, né? É. Doutor, tem que ter todo dia. Tem pizza se bobear todo dia, né? Então, Só que Roberto não lá, dá, né? Lá o negócio é pesado, viu? É. Então, Agora assim, que a a gente gente- saber a quantidade, né? A gente ter Sim, essa, a porção, né? A Isso com a nossa quantidade do que a gente mussarela. Aqui come. não tá nada moderado. Dá para comer o tomate que ele vai pôr em cima, né? Manjericão E é orgânico, Ó, viu? Da nossa horta aqui. da hora, o manjericão. manjericão e o tomate, E o tomate. são orgânicos. Mas pra mim não é esse o problema. O problema é o que a Lê vai fazer. A doce. Aff, Maria. Aqui a gente vai agora com a nossa Azeitoninha. azeitona maravilhosa. Já sem caroço. Tomatinho que você É. já cortou. Agora o tomatinho. E o nosso, que não pode faltar, né? Nosso manjericão. Eu coloquei a foto no Instagram, viu, gente? Você que tá me cobrando lá, quer ver a nossa hortinha? Da nossa horta. Não é uma horta, né? Porque o tomate tomou conta de tudo. Tomate é. Matou a nossa Ele é aparecido, salsinha, né? cebolinha. Nossa, Quase não colocamos na o água. tomate eu não sabia, né? Ele se alastrou. Ele se alastra, é Pegou a verdade. horta inteira. Então agora Só nossa pra horta ele. se resume a pé de tomate, pé de pimenta e um manjericão que sobreviveu. É. E tem um pouquinho lá de hortelã. Tem alecrim. Tem o alecrim. alecrim O tem. alecrim tá O resistindo. alecrim tá bonitinho lá. E um hortelã assim bem Bem tímido. modesto, tímido ali. E, tirei. Poliana, só pra terminar, vai. Ah, era Colocar um completa, pouquinho de com parmesão aqui. O doutor tá tendo Parmesão. infarto. Ah, esse Ó, é meu mal. pronto. Queijo. Ô, Laia, viu? Oh, Ó, coisa essa daqui boa. tá montadinha. Vamos Ai, que colocar bacana. aqui na. A E vamos massa colocar vai no ficar forno. croque, Aí a Alessandra vai usar a panela pra fazer o Isso. dedo da moça, tá? E Não aqui é? ela vai usar essa massa. Eu vou usar essa panelinha aqui, prontinha. Vai lá, Lê, com você, bem. Ai, 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 né? Toma que o Ó, o Celso fazendo doce de aqui, leite ó. é teu. Doce de leite é teu, né? É. Deixa eu pegar aqui. O amendoim, tudo que é teu. Tudo que é meu. E o chocolate. Ó, vamos passar, vamos organizar o Abandonar negócio aqui o Ó, o toque, salgado. toque, Olha lá. gente. Arrumando, A guarda, manteiga também guarda. Ah, vai Celso, usar. esse prato aqui é o seu, né? Que você tava usando. Então. Manteiga, azeitona, molho. Pode Nada ir, disso Alessandra. vem pra sobremesa. Pronto. Então vamos lá. Pode começar seu dedo aí. Só um dedinho, hein, gente? Só um A massa dedinho. já tá prontinha, tá aqui. Tá pronta, Isso. assadinha. Assadinha. Essa não vai precisar ir pro forno nem pra panela porque é doce, né? Vou colocar aqui. Será que eu mantenho nessa... É, eu deixo no fogo baixo aqui, Fogo né? baixo, é. Liga aí pra mim, Celso. Esse aí é 20 minutos de panela de pressão, né? É o leite condensado que cozinhou, viu, É, gente? É, em 20 20 minutinhos minutos. só. Começou a fazer 20 minutos. Pronto, Tá? desliga. Não deixa mais, porque senão ele vai ficar muito escuro. E vai passar do ponto, na verdade, pra fazer o dedo de moça.
Já vou colocar tudo junto Tudo aqui. junto já. Chocolate, o doce de leite, a manteiga e o amendoim. Chocolate não é achocolatado, tá? É chocolate mesmo. Raspar aqui. Gente, hoje tá tão acessível, né? Gasta um pouquinho mais, é bem pouquinho mais, mas compra os 100% cacau ou 50%. Isso, cacau. 70, né? Eu gosto do 100% cacau, porque daí ele dá o gosto de chocolate, mas não adoça. Não adoça. Ele não tem nenhum grauzinho de açúcar, gente. Exatamente. Esse pode, eu né, quero. doutor? Esse é mais saudável, né? Sem o saudável. açúcar, porque daí você coloca o açúcar da fruta, É. quando você vai fazer um muffin, Então uma coisa que né? é totalmente sem açúcar mesmo. Só não pode achar que é achocolatado e vai adoçar a receita, que pelo contrário, você vai deixar a receita amarga. Amarga, exatamente. Então tem que ser... Por sinal, tem mais umas receitas de muffin light que eu recebi da Bárbara. Precisamos Ai, fazer. vamos colocar umas Deixar pra receitinhas. agosto, quando entrar a Segunda detox. Não, mas já de novo. já traz, viu, Polly? Porque eu já vou testando e posso dar uma incrementada aí. Gente, a cara que tá ficando isso já, meu Olha lá. Deus. E tá pronto aí? Porque esse daí, né, Alessandra, com leite condensado já com esses Já 20 minutos, isso aqui é cozido. só pra dar um pontinho aqui. Só pra dar um ponto, tá vendo? Ó, porque, Máximo ó, 5 minutos eu de tô fazendo panela. assim, tá vendo que ele já tá, ó. Quer ver, ó? Vou Ale, misturar. raspa ali, Ale. Isso. Aí. Raspa tudo, né? Não vamos desperdiçar, não, o dedo de moça. Que o dedo é muito Celso, essa pequenininho. panela é sua, tá? Porque eu tô forte hoje. Ó, A vontade Eu tá vou lamber alta essa aí. panela. E olha aqui, ó. Eu fico pensando lá, doutor fica falando essas coisas todas aí, minha cabeça tá fervendo aqui, viu, gente? Eu fico Nossa, pensando vai assim, longe, né? a genética já não ajuda. O pai já tinha pré-diabetes, era obeso. A pessoa também tem excesso de peso. Ai, a cabeça fica fervendo. Ai, meu Deus. E aí tá pontinho de quase brigadeiro pronto, bem inicial, bem, né? É Bem isso. isso. Não Pra é aquele ficar ponto- bem cremoso Bem mesmo, cremoso, tá vendo? Ó, ó lá. Desgrudou da panela, ó. A pessoa não merece isso, não. Como essa panela continua já, Vou desligar, né? o cozimento dela, já vou desligar. Mexer mais um pouquinho. Mexer mais um pouquinho aqui. E aí rechear. só rechear. Fechar aqui a Ai, nossa tô indo pizza. embora. Tchau. Vou fugir. Vai longe, vai longe, vai longe. Tô fugindo. Minha vida não é fácil não, viu, Não, doutor? não. Ó, quando eu ficar magra, vocês vão ver que é muita persistência. Magra como a Lê nunca, viu, gente? Binchem aqui só na próxima vida. Mas saudável, é o que importa. Isso Vamos mesmo. fazer a nossa flor? Vamos Vamos lá, Fátima. começar pela pétala. Começar pela pétala. Aqui, ó. O cachorrinho vai ficar por último, viu, gente? Que é o mais querido, né? Isso. É o mesmo segmento. Tudo. Todos. Mesma ideia. Não enche até o final, solta um pouquinho. Aqui de novo. Faço como se estivesse fazendo coração. Isso. Só que aqui você tem que prestar um pouco de atenção, porque você tem que esconder esse nozinho. Aham. Corta aqui. Na verdade, você aprendeu a fazer uma e depois você memoriza e vai fazendo, Isso, né? isso. Ai, não vai estourar, Fátima, você tem certeza? Não, não Ai, vai. que nervoso. É que esse aqui dá mais um trabalhinho, porque você tem que realmente ir medindo até o nó. Esconder. Isso. Eu vou fazer as 4 pétalas. Ó, no mesmo tempo. Ó, essa posição, tá vendo? Aham. Já pegou. Esse aqui daqui é um pouquinho meio... dá medo, né? Assim, pra quem tá começando, mas pode ir... Ó. Você fez como se fosse um... O segredo aqui, gente, é você soltar um pouquinho do ar, Isso, senão vai tem que estourar na soltar. sua cara, hein? Isso. Aí fica o formato de um X. E aí, olha, porque aí, olha, o que ela tá falando detalhe, ó. Tá vendo? Escondeu aqui a... Porque senão ele fica aqui, aí vai É, ficar tá feio. feio, né? Muito bem, e agora vamos fazer o caule. Pegamos uma verdinha. Esse aqui você pode deixar mais, não tem solto lá também. Não precisa encher tudo, não. Não. Aí esse daqui é um pouquinho difícil, mas só é tentar. Você tem que esconder isso aqui, Ó, vamos mostrar bem no detalhe aqui. Como Pra que a gente fazer vai esconder esse? essa bolinha. Esse então, furinho aqui. vamos trocar. A nossa intenção é deixar assim, gente, ó. Isso. Aí você põe o Tá dedo, vendo? pressiona Ó lá, e tenta segurar com a outra mão. faz de novo. Solta pra gente mostrar pro pessoal de casa. Olha, é bem aqui, Vini. Pega lá. Põe o dedo aqui.
Coloca, você pressiona, ele não vai estourar, sem medo. Aí com sua outra mão, você Segura lá. tira o dedo e gira. Ah, gente, é mais fácil do que a gente pensou. Quem tem unha grande, né, fica meio difícil. É, aí vai estourar, né? Aí você pega isso aqui e encaixa. Ah, por isso que tem que ficar bastante lá embaixo solto, gente, ó. Olha, já tá ficando com carinha de flor. Viu? Aí o que você faz? É o mesmo segmento como se fosse para fazer uma espada. Aí você gira aqui de novo. E aí, vocês conseguiram entender? Deu pra ver, produção? Deu pra ver? Quer que a Deu gente pra faz de entender. novo? Deu pra fazer, deu pra ver? Quer fazer de novo? Mais uma vez? Mais uma vez a flor, então. Vamos então eu lá. vou prestar atenção agora, que eu tava Ó, recheando tá com buquê Tava aqui, com a gente, ó. pizza, né? Tava Dá recheando. pra fazer Olha lá, um buquê que de linda. Isso. Um buquê. Dá pra Ó, tô com duas, vamos ficar mais uma. Vamos fazer um arroz. Vamos fazer uma roxa pra balancear. É, aperta, ó. Solta, fecha como fecha o coração. E aqui é o mesmo. Vai. Ó, esse Então fez movimento... como se fosse o coração, né? isso. Amarrou. Fechou aqui. Na verdade, ela tá dobrando aqui, dividindo, pra ver se na hora que for dobrar, se vai esconder, né? Então, na verdade, você vai Isso. até conseguir deixar esse aqui bem no Isso. meio. Né? Isso. Ó, tá vendo? Ah, entendi. Ó, tá vendo? Tá bem no meio, no tamanho do... Esse aqui tem que ficar... Na hora que eu for Junto no virar... meio. Você quer girar? Não. Eu tô com medo disso, gente. Eu tenho medo de estourar a bexiga. E eu encho bexiga... Socorro. São duas Nossa, voltas. ficou perfeita. Ó, 2 voltas, né? Isso. Ó, gente, com a bexiguinha A escondidinha aqui, pontinha ó. ali, ó. Só que assim, não se preocupa se fica uma pétala maior, outra menor, porque é artesanato, né? Então, É. é uma coisa mão Perfeita, livre, então... perfeita, né? E até as flores são assim mesmo, cada uma tem uma pétala. É assim Isso. mesmo. Entendeu? Entendeu? Eu não tirei porque eu fiquei com medo, viu, gente? Gostei. Eu tenho medo de bexiga, vocês vão entender. Ah, esse Eu daqui. tenho também, viu, pode? Vai ver, não estourou nenhum até Então, agora. acho que quando eu era É, criança, que eu levei muita bacana. bexigada assim, de estourar. Acho que foi por isso, traumatizou. Aí esse aqui, Esse é fácil, hein, ó. Põe por dentro, Ah, põe dentro. segura, pra fazer Aí aqui, ali, gira. ó. Biquinho. Olha, o miolinho, né? Aí a gente coloca agora. Quanto tempo ela fica cheinha assim? Quando essa criança for levar pra casa pra brincar, ela fica... olha, ela quanto? chega até uns 15 dias. Olha, tranquilo. Aí gerou. Ai, foi rápida, né? Foi rápida. Volta. Foi, nossa, agora... É que a Se prática... acontecer isso, aí você tem que pressionar para ela encher de novo, entendeu? Voltar o... O ar pra cá. O ar. Ó, Dobra, Dobra primeira vez, a segunda e pega gira. no meio. no Isso. meio e gira. 2 vezes quando for girar é suficiente, Sempre né? Isso, é duas. suficiente. Olha aí, Ai, gente. Olha, Que linda. graça! Estamos com um Aí buquê. pode juntar, assim, e decorar a festa. Olha, lindo. Muito Amei. bacana. Amei! Bom, daqui a pouco eu venho pra você ensinar a gente a fazer o poodle. Poodlezinho. O poodle. Ai, meu Deus, com tanta bichinha. Vamos pôr umas coisinhas ali? Isso. Antes de chamar o intervalo, que a produção está pedindo, eu preciso que o doutor responda essas perguntas que ficaram aqui. A Carmen, lá toda de Nova, quer saber se é verdade que a batata doce, o arroz integral, é bom para quem tem diabetes. Doutor, como é que é isso, alimento? Assim, não existe nenhum alimento que trate a doença. Aquelas receitas lá que a gente fala assim, ai, toma chá, não sei do que, vai curar a diabetes. Não, Cuidado. é absolutamente especulativo, né? Não tem nenhum... Tanto, mesmo a dieta, né? Você tem hoje centenas de dieta da lua, dieta da proteína, dieta... nem me fale. Se alguma funcionasse, não ia Eu ter era- centenas, Eu né? era magrinha, já fiz todas. Então não funciona. Então não tem nenhum alimento que vai tratar a tua doença. O que você vai fazer é usar alimentos que talvez não atrapalhem. Então, por exemplo, um arroz integral
por ele ter a casquinha, ele tem fibra, ele retarda a absorção de açúcar. Então, porventura, você pode comer sem ter uma absorção de açúcar tão grande. O arroz branco, Mas né? se você for comer uma quantidade grande, vai ser o equivalente ao outro. Então, na verdade, não tem nenhum alimento que você possa comer à vontade que vá tratar a tua doença. É o contrário, você tem que optar por alimentos mais saudáveis para que ela não piore. Muito bem. E a batata doce é a mesma coisa, né? É a mesma situação. O pessoal sempre fala, olha, eu vou Sim. comer batata doce que é melhor que a batata branca. Não. Nesse quesito absorção, sim. Sim, muitas Mas vezes... Calorias. Sim. Tá ali, gente. ó. Uma outra coisa que a gente sempre dá dica, quando você usa o carboidrato, você associa alguma fibra junto. Então, por exemplo, na pizza ali poderia ir um brócolis, poderia ir alguma coisa que possa retardar na massa, um farelinho. mais Eventualmente fibra, né? você vai fazer um macarrão, você coloca um brócolis junto, que aí você retarda um pouco a absorção. Um pouco junto. Isso. A proteína junto. A gente sabe, por exemplo, que os alimentos cozidos mais al dente, eles absorvem menos açúcar. Quando você usa um macarrão, por exemplo, instantâneo, a absorção, o índice glicêmico dele é muito alto. Se você usa um integral mais al dente, a tua absorção de açúcar vai ser mais retardada. Bacana. Então isso muda muito em relação a esses componentes. E a Tamires Souza está perguntando o seguinte, por que tem pessoas que usam insulina e outras não? Então, se for diabético tipo 1, todos têm que usar insulina. Não tem jeito. Não tem jeito. E a diabetes tipo 2, como eu falei, é uma doença progressiva, ela piora. Então, você passa por várias fases que muitas vezes uma medicação funciona, 2 medicações funcionam, 3, você vai associando. Até chegar a um ponto em que, como eu expliquei lá no início, o próprio pâncreas vai perdendo a capacidade de produzir insulina. E aí chega num ponto que o nível de insulina daquele indivíduo é tão baixo que ele começa a precisar de insulina. E como a gente sabe isso? Todo diabético tipo 2, que no decorrer da doença começar a perder peso, urinar muito, sentir muita sede, é o diabético muitas vezes indicado de usar insulina. Que esse indivíduo está naquele momento precisando de insulina. Se você não usar, ele vai agravar a situação, vai perder massa muscular, vai ter todo um processo, outras complicações. O rim pode ter problema, Sim. a pressão às vezes pode subir. É muito comum o paciente vir tomando 2, 3, 4, 5 tipos de remédio. A hora que você fala da insulina, ele se assusta. Mas é o que vai salvar a vida dele, é o que vai melhorar, o que vai compensar a diabetes dele. Porque a pessoa pensa na insulina, já pensa naquelas consequências graves do diabetes. É que a pessoa associa, quando usa insulina, meu avô usou, um mês depois morreu. Mas é que ele demorou, o avô provavelmente demorou muito para usar. Se tivesse usado antes, talvez não teria morrido das consequências que acabou tendo. A gente vai falar disso, das consequências graves do diabetes, gente, porque são inúmeras, tá? A gente tem que alertar mesmo, tem que falar, tem que assustar muitas vezes para a gente poder tomar aquele choque, né? Presta atenção e correr atrás do prejuízo. Verdade. De preferência sem ser prejuízo, tá? A gente faz um intervalo rapidinho e volta já. Nós temos muita pergunta para fazer, experimentar aquelas delícias ali, e fazer o cachorrinho. A gente volta já. Não tem fim, que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta, a gente tá rindo porque a Lê tá rapando a panela. Não é o Celso hoje, é a Lê, gente. Eu tô aqui, ó. Tá bom o negócio aqui, viu? A Lê tá só aqui, ó, dando conta de tudo. Celso, você deixou a Lê rapar a panela? Ela já se apoderou ali, ó. Eu dominei ali, peguei, nem ofereci. Bom, mas antes da gente experimentar essas delícias que já estão prontas, doutor, consequências graves do diabetes. A pessoa não se ateve aos sintomas ali, aquelas questões que a gente já falou, ou estava sempre com a glicemia alta, mas também, deixa pra lá, vou comer hoje, que eu não sei quando vou morrer, não tem essa história? Tem essa história. Eu vou comer hoje, porque amanhã não sei se vou estar viva, aí come todo dia essa pizza que ela fez, todo dia a pizza dos céus, e aí chega lá, nem a insulina também não dá mais resultado, precisa de amputação. Já é um caso grave. E na verdade, assim, tecnicamente, a evolução de qualquer diabético não controlado no decorrer de 10, 15, 20 anos vai ser uma complicação grave. A gente tem estudos mostrando que quanto mais rápido você coloca a sua
taxa de açúcar em metas adequadas, menos complicação você tem no futuro. Então, é importante a rapidez do controle. Eu costumo dizer que a gente tem 2 tipos de paciente que eu vejo muito. Um que descobre que tem a doença e a partir desse momento ele passa a ser mais saudável do que quando ele achava que era saudável. Então, ele passa a ter uma postura alimentar. Eu tenho pacientes que passaram a correr, que hoje até competem maratonas, que revertem essa situação negativa. E a pessoa que tem lá o diagnóstico, fui lá com o doutor, o senhor falava para mim assim, olha, Poliana, você está com diabetes ou pré-diabetes. Ou então vai precisar tomar insulina. Eu posso reverter isso e voltar a ter uma vida sem insulina? Você pode até voltar a ter uma vida sem insulina. Hoje não há critério de cura de diabetes. Mas tem que estar sempre controlando. Tem sempre controlando. Tem muitos pacientes que naquela situação que você entra com insulina para compensar aquela fase ruim que ele está passando, ele se adequa àquilo, melhora os hábitos e muitas vezes você consegue só manter com a medicação. E, para a gente continuar na tua pergunta, a primeira coisa realmente são os problemas vasculares, né? A coisa, hoje, se você for nas diálises que a gente tem, em qualquer serviço de hemodiálise, a maior causa de hemodiálise é diabetes. Então, o indivíduo perde a função renal por conta da diabetes. Há uma lesão muito específica na retina e você pode aumentar o risco de cegueira por lesão. Também são todos... Já são consequências graves, doença não tratada. Não tratada, mas é muito importante dizer que muitas vezes o indivíduo tem a lesão secundária, a complicação, sem até saber que existia a doença. Por isso que a doença é tão perigosa. Ela pode ter poucas manifestações e o indivíduo pode não tratar adequadamente e ter essas complicações. E aí, às vezes, quando já está perdendo a visão, descobre que está com diabetes há anos. Há anos, e às vezes você tenta fazer um laser, melhorar, tenta retardar. E além dos problemas circulatórios, a maior causa de mortalidade entre o nosso meio é infarto e derrame. E o infarto e derrame, ele aumenta muito a probabilidade com a diabetes. E doutor, qual que é a causa? Porque já tem conhecidos que eles descobriram que tinha diabetes por causa de uma lesão no dedo. Sim. Não cauterizou, não sarava e foi aumentando, tirou o dedo e tal. Foi aquela coisa que é muito ruim na diabetes, né? Mas assim, o porquê que acontece isso no diabético, que não cicatriza? A lesão do diabético é basicamente uma lesão vascular. Então, o excesso de glicose que você vai tendo no sangue, ele vai lesando o endotélio, que é aquela película fina de dentro dos pequenos vasos, e vai lesando os nervos. Então, como as extremidades, o sangue começa a chegar menos, a sensibilidade diminui. Então, você tem um dedo que é altamente sensível a qualquer lesão, porque você tem menos sangue chegando e menos sensibilidade ocorrendo ali. Então, um ferimentozinho que às vezes não passa despercebido, para quem tem uma sensibilidade normal não passaria, para um indivíduo diabético passa e muitas vezes ali a irrigação é pobre, a inervação é pobre e a partir daí ele começa a desencadear essas lesões. E as consequências, doutor, da diabetes tipo 1 e tipo 2, futuras, são iguais? São muito parecidas, elas são, a diferença que se dá é que o diabetes tipo 1, ele tem uma lesão mais agressiva e se ele não controlar muito bem, às vezes em 10, 15 anos ele já tem uma complicação. A progressão é rápida. O diabetes tipo 2, ele pode demorar mais tempo para ter as lesões. Certo. Né? Então, assim, existe uma diferença. Só que a gente, quando fala em diabetes tipo 1, você fala às vezes num adolescente, numa criança, que vai estar amputado ou com uma lesão definitiva com 40 anos de idade. Muito novo, então, é muito jovem. Muito jovem. E hoje a gente tem percebido que cada vez mais a gente tem detectado diabetes tipo 1. A gente não sabe por quê, não é por questão do peso, de nada, não é diabetes tipo 2, mas as crianças estão tendo mais diabetes. A gente tem detectado, a partir dos 5 anos de idade, um índice cada vez crescente mais de diabetes do tipo 1 clássico. E tem a ver com o emocional? Eu acredito que não. A gente tem estudos mostrando que o estilo de vida, a tirada do peito precoce, a introdução de alimentos como leite, alimentos industrializados, pode contribuir para que essa criança desenvolva uma autoimunidade. Existem os vírus, né? Também vários vírus que a criança adquire na infância e que o organismo, ao se defender do vírus, ele produz anticorpos. Que, por o azar da natureza, essa sequência de anticorpos, ela vai agredir também o pâncreas, agredindo também a produção de insulina.
É uma reação cruzada que a gente fala. Doutor, vou pedir para o senhor responder rapidinho, que o nosso tempo está curtíssimo. A Gisele aqui do Brasília 1, se é pré-diabético, qual seria a preocupação para a prevenção? Tem diabetes emocional? Tem cura? Beijos para todos nós. Não há critério de diabetes emocional, a gente não classifica diabetes como emocional, não há uma classificação clínica e nem aceita. E também não tem cura. E não tem cura. Pré-diabetes é uma situação em que o indivíduo é predisposto a diabetes e este indivíduo, se mudar o estilo de vida, ele pode não se tornar um diabético. Se ele melhorar o peso, melhorar hábitos, alimentação, muitas vezes essa doença não vai progredir para diabetes. Muito bem. A Paola Lopes, adolescente que tem colesterol ruim, um pouco alto, pode desenvolver diabetes? Sem dúvida. Você tem aquele perfil que eu falo que são as alterações de colesterol que mostram muitas vezes um indicativo de uma alteração metabólica importante. A Sandra Maurício também ligadinha com a gente, assistindo, adorando tudo. A Giselda, a partir de qual valor da glicemia a pessoa já é considerada um diabético? A glicemia normal hoje é considerada 99, o jejum. A partir de 126 em 2 ocasiões, você é considerado diabético. Ou qualquer valor acima que tenha aqueles sintomas de urinar muito, beber muita água. Então, o corte técnico nosso é 99 para normalidade e a partir de 126, em 2 ocasiões, você é considerado diabético. Pesquisar. E não, já é diabético. Aquela pesquisa que a gente faz é entre 99 e 126. Aquele intervalo do meio é duvidoso. 126 já? A partir de 126, em 2 ocasiões, já fecha o diagnóstico como diabetes. Doutor, muito obrigada. Imagina, obrigado você. Dá para experimentar as nossas delícias Vou hoje? tentar um pedacinho só. Não é o pé, é só o dedo de moleque, né? É o dedo da moça. Só o dedinho da moça. Eu volto aqui com o doutor também para a gente deixar contato, para quem não conhece o doutor Itamar, saber onde encontrá-lo, que eu tenho que voltar aqui com a Fátima para a gente fazer um cachorrinho. Ai, meu Deus, vai dar tempo? Vai. Vamos fazer um cachorrinho voando. A jato. Ó, o cachorrinho você tem que deixar quase um palmo. Um palmo de bexiguinha sem encher. Senão vai sem estourar encher. Solta o ar também. Dá um nozinho. Presta atenção, gente. Nozinho. Que isso aqui é mais difícil. Você mede 4 dedos, gira. Pega em torno de uns 2 dedos. Gira. Gira. 2 de novo, um pouquinho mais, gira. São 3 bolinhas iguais. 3 bolinhas pequenininhas. Aí junta as 3. Certo? Muito bem. Você pega essa pontinha e encaixa aqui dentro. Ai, meu Deus. Bem no meio. Isso. Esse aqui é meio complicadinho. Pra fazer, é porque eu faço ele tão rápido. Aí agora só porque eu tô falando pra fazer com pressa. Olha lá. Não, porque eu faço ele bem rápido mesmo. Faço. 4 dedos. Eu tô doida pra fazer isso. As 3 bolinhas. Juntou. Fazer um bacezinho aí, né, Poli? Aí você coloca aqui dentro. Muito bem. Fiz 3 fez bolinhas. a cabecinha. A cabecinha do cachorrinho tá pronta. 2 dedos, gira. 2 bolinhas. 3 bolinhas de novo. Isso. Aí, ó, 3 bolinhas, você junta essa com essa. Ah, já sai as patinhas. Deixa eu fazer mais um. Muito bem. 4 bolinhas para fazer a patinha. Isso, e o pescocinho. Aí você 3 dedos pro corpinho. E repete de novo. Uma bolinha, outra bolinha. 3 É a mesma, vai isso, é a mesma, né? Aí aqui junta. Fazer 4 bolinhas. 4 bolinhas. Aí já fez a parte do prato. Ah, Aí você pode gente. deixar assim, como você pressiona aqui, ó. E põe o ar pra pontinha. Que aí ele fica mais chique, né? Tá tosado esse aí. Isso. Aí corta aqui o pontinho. E faz o olhinho. Isso. Aí faz o olhinho. Olha, com a caneta permanente. Pronto. Fátima, deixa seu contato pro pessoal, que o nosso tempo já era. Como que o pessoal te encontra, se você quiser fazer uma aula intensa de você aprender a fazer os nossos
bichinhos? No WhatsApp, o 998233856. Volta um dia para ensinar o peixinho? Peixinho ficou de fora. A gente ensina outro dia, tá bom? Tá bom. Obrigada, adorei. Tem Ai, que mais bom. coisa para fazer de bexiga, não tem? Nossa, infinidade de coisas. Vamos voltar pro Ai, Ju, né, bacana, gente? muito bom. Doutor, eu esqueci de perguntar, deixa o contato do consultório do pessoal. Claro. O telefone é 3524-8952. Doutor Itamar Pérez. Isso mesmo. Já tô aqui pensando, ó. Olha lá, tá no ar, tá no vídeo aí o telefone do doutor Itamar. Ah, estou Vamos eu cortar a aqui. sua aí, Alessandra. Não trouxe o cortadorzinho hoje, né? Ah, o Então, Celso. olha o que, o que eu Celso esqueci. tá vendo? A lambretinha que ele Pode, ganhou pode tão pegar aí. linda. Nosso tempo tá que tá hoje, hein? Ó. Você sabe que eu esqueci o meu cortador que eu ganhei da Poliana de aniversário. Ele tem um xodó com aquele cortador, viu? É Ó, só vou começar, ele que hein? usa em casa. Vou começar. Ah, gente, vocês têm noção que tá ruim isso aqui? Claro que não, né? Tá uma delícia. Aquele cortador daqui ia bem, viu? Porque o bichinho corta super legal, viu? Celso, que massa delícia. Então, ela fica bolachinha, né? Adorei. Eu assim, gosto de massa assim. E mais dá pra gente sequinha. deixar ela mais integralzinha, não dá? Dá, só usar colocar farinha Pra integral. colocar uma chia, Uma aveia, um farelo de farelo de aveia. aveia, né? Porque né? aí a gente vai comer com moderação, mas com a consciência um pouquinho mais tranquila. Gente, Tô com dá, medo dá aqui. pra ver isso aqui ou não? Olha isso. Vou colocar aqui, Ó, ó. vai um pedacinho aí. Essa aí é pra comer na mão mesmo. Pegar assim, Pegar, comer comer na é um mão. bombom, né? Gente, tá divino, ó. Dá uma olhada. Dá um look nisso aqui, Vinícius. Pro pessoal lá, ó. Tem como isso aqui tá ruim? Não tem, né? Tem, né? E é com essa imagem aqui, delícia, que a gente vai se despedindo, tá bom? Eu vou experimentar, eu vou. Vocês sabem que eu vou. Eu já disse Ai, antemão vai que tá uma comer. delícia, tá bom? É um pedacinho. Um beijo Com água na grande. boca aqui já. Só de Até cortar. amanhã. Amanhã, a partir das 11, a gente ao vivo aqui, tá? Mais um Tintim por Tintim esperando você. Amanhã estamos aqui. Tchau. E se fizer, manda foto, tá bom? Isso mesmo. Beijo. Aprendi Fiquem com no Deus. Tintim.